Bom, então podemos começar aqui. Quero dar as boas-vindas a todos. Quem não for, não for do Brasil, tem o botão para tradução em espanhol, por favor. Esse é um ano, para quem não sabe, a Abrace, na figura do nosso presidente Glauco Mai, assumiu a presidência da CLIC, que é a Câmara Latino-Americana de Shopping Centers. E temos trabalhado em conjunto para prover, além dos eventos, materiais relevantes para o nosso segmento como América Latina. Então, nós fizemos esse ano um estudo de um panorama latino-americano de shopping centers para saber quantos shoppings existem em cada país, todos os principais KPIs desses shoppings. E agora a gente está lançando um protocolo inédito sobre esse tema, né, dos carros elétricos, né, eletrificados, e com o objetivo da gente entender como setor, como se preparar para essa transformação. Quais são os procedimentos relevantes, né, considerando que não há nenhuma regulamentação única mundial? E saber como agir, como se prevenir, como se preparar para uma eventual situação de crise em um carro elétrico dentro dos malls, isso é muito relevante, né? Então, a gente vai abordar sobre isso já já, mas eu queria agora convidar a nossa querida Laura, que está aqui representando a Clique também, para dar as boas-vindas a todos vocês. Laura, por favor. Muchas gracias, Mónica. Para mí es un placer y un gusto en realidad poder estar con ustedes el día de hoy. Estamos haciendo este conversatorio en el marco de todos los conversatorios que se realizan también en Click mensualmente, que ustedes conocen y han hecho parte directamente de todo este proceso. Antes de empezar a explicar lo que vamos a hacer, les quiero recordar que en el botón que dice más, que tiene 3 puntos, es necesario que den clic ahí y en el símbolo que es como un globo terráqueo, den interpretación y seleccionen las personas que están escuchándome en español, pues la traducción en español, y los que escuchan portugués, pues definitivamente en portugués. Esto nos va a permitir poder entender este conversatorio a cabalidad. Continuamos entonces con la presentación del día de hoy. Como ya les comentó Mónica, es un impulso que se ha hecho directamente desde la presidencia de CLIC, desde Brasil, y con el que hemos estado directamente vinculados para poder gestionar todo el compendio, pues, de lo que vamos a presentarles el día de hoy, que corresponde al tema de vehículos eléctricos, prevención y respuesta ante emergencias en centros comerciales, con el propósito de poder gestionar casos, como ya lo mencionamos, de emergencia y prever situaciones, sobre todo en temas de vehículos eléctricos. Le doy entonces a Mónica paso a la presentación de Marcelo Valle, quien es el experto que va a estar con nosotros el día de hoy explicándonos este suceso, estos sucesos. Gracias, Lau, muitas graças. No Brasil, no nosso último levantamento que fizemos em 2022, a oferta de vagas para carros eletrificados era de 12%. Em 2012, ela passou de 52% já em 2022. Então, esse crescimento tem sido muito alto. Nós vamos atualizar esse relatório agora em 26. Então, certamente a gente já passou aí dessa barreira, a gente está falando de mais de 50% dos malls com alguma vaga para esses veículos. E quando a gente foi perguntar também o número de vagas destinadas aos carros eletrificados, 75% desses malls disseram que tinha de 1 a 3 vagas. Bom, não quero me alongar aqui, então, para essa conversa, a gente tem conosco o Marcelo Vale. Ele é um especialista nesse tema, ele é consultor e CEO da M-Vale. Ele vai nos trazer aqui um panorama geral e vai ficar à nossa disposição aqui para responder as perguntas. O que eu quero já deixar e incentivar vocês que podem colocar as suas perguntas no chat, que ao final dessa exposição do Marcelo, ele fica aqui para responder ou tirar alguma dúvida, porque a gente sabe que também tem muito mito sobre esse tema, né? Então,
Marcelo, seja muito bem-vindo. É um prazer tê-lo aqui conosco. E agora a palavra é sua para nos trazer esse tema tão relevante para o nosso setor. Bom dia a todos, tudo bem? Mônica, Laura, satisfação poder mais uma vez poder compartilhar sobre esse tema. É, Já acredito que eu já posso fazer a apresentação então, né? Sim, Perfeitamente. Então vou estar sim. subindo aqui. Bem, então o meu objetivo hoje é falar, né, sobre a eletromobilidade e a segurança contra incêndio, como funciona essa relação. Então, quando a gente fala em eletromobilidade, a gente não está falando somente de veículos elétricos ou eletrificados, a gente também está falando de toda a infraestrutura de sistema de alimentação veicular. É uma modalidade nova de mobilidade urbana, com um horizonte tecnológico muito grande, muito abrangente. Pelo que a gente acompanha, pelo que a gente também apoia todo esse aspecto de desenvolvimento, a gente percebe que num prazo, né, muito curto, vamos falar de 5 anos, a gente vai ter uma mudança muito radical nesse processo. Não estou falando também somente de veículos, né, sobre rodas, né, mas também na mobilidade aérea, né? Então nós vamos começar a ter VTOLs, carros voadores, justamente por conta dessa mudança, dessa propulsão elétrica. Então, meu objetivo hoje é inicialmente falar um pouquinho desse aspecto de eletromobilidade, e como isso tem impactado no aspecto de segurança contra incêndio. Bem, estou, né, hoje como coordenador da Câmara de Estudos, do CB24, que é o Comitê Brasileiro de Segurança contra Incêndio. Essa comissão de estudos, ela foi criada há 2 anos atrás, né, justamente para poder estudar a segurança contra incêndio em sistemas, né, de armazenamento de energia, especialmente por baterias. Isso faz parte de um trabalho a curto prazo, que ao longo de 3 a 4 anos a gente conseguiu desenvolver bastante em aspectos, né, de desenvolvimentos de procedimentos baseados, né, em guias orientativos que tem no mundo, boas práticas, ocorrências e principalmente testes, né, que a gente realizou ou pôde acompanhar. É, na na Comissão Brasileira de Segurança contra Incêndio, a gente deve publicar no primeiro trimestre de 2026 três normas, né, bastante orientativas, duas falando de conceito geral de incêndios em baterias. Então, a primeira vai ser mais um guia, que seria uma diretriz, né, um guideline sobre segurança contra incêndio de baterias. E aí sim vamos ter uma primeira norma que a gente chama de norma matriz, que é a norma de gerenciamento de risco para incêndios e sistemas de armazenamento de energia. Em relação a veículos eletrificados, para a gente poder situar a diferença de um veículo elétrico para um veículo eletrificado, o veículo elétrico é aquele que tem uma propulsão totalmente elétrica. E os eletrificados são aqueles, né, que têm outros tipos de propulsão e você tem uma bateria, um sistema elétrico, né, que ou potencializa o sistema de propulsão, geralmente a combustão, ou que funciona na forma híbrida. Eu vou explicar isso um pouco mais para frente. Então, a gente vai ter
essa norma de plano de proteção para incêndios em veículos eletrificados, na nossa opinião, é o que a gente considera a norma até mais completa que vai ter no mundo. É, vai ser primeira norma realmente, né? Porque todas são guias e a gente conseguiu, né, reunir ali várias informações. Essas informações, né, têm base no ensaio, né, em 5 veículos elétricos que pudemos realizar no ano passado e nesse ano. Na realidade, foram 7 testes, né? Eu pude participar e coorganizar 5. 2 deles foram veículos simulacros, né? Ou seja, a gente instalou baterias dentro de um veículo comum e nos outros foram veículos elétricos. A gente contou com a cooperação dos corpos de bombeiros. O Brasil tem os seus departamentos, né, por estados e não por cidades, né? Ele foge um pouquinho do contexto mundial. Então, nós temos 27 departamentos, um por estado, e principalmente, né, o estado de São Paulo, Distrito Federal, Sergipe, né, sem querer não falar não querendo esconder todos, mas uma grande parte dos corpos de bombeiros puderam ajudar na realização desses testes e também participam conosco nessa câmara de estudos. Tenho, né, por meio da minha empresa, MVale, mais de 200 ensaios e treinamentos com fogo reais em baterias. São ensaios, né, e treinamentos demandados pelos nossos parceiros, nossos clientes, onde a gente conseguiu, né, desenvolver bastante o conceito sobre baterias. Ou seja, né, aquilo que nós vimos em teoria, colocamos em prática e, pela nossa surpresa, a gente constatou, né, muitas coisas diferentes que existem em relação à parte teórica conceitual, tá? É, Nesse ano, em abril, tivemos a oportunidade, né, de organizar o primeiro encontro interativo de incêndios em baterias. Ele foi patrocinado pelo Grupo Moura, no interior aqui de Pernambuco, que é um estado do Nordeste brasileiro. A Grupo Moura é uma empresa que fabrica, né, várias modalidades de baterias e ela tem agora sua unidade de baterias de lítio e podemos fazer teste desde baterias pequenas até baterias de porte de ônibus, uma participação de 8 corpos de bombeiros, com todos, né? Esses testes têm aquisição de dados técnicos, né? De temperatura, de gases, coleta de água, e isso nos ajudou a desmistificar, né, vários mitos, né, que estão permeando a nossa sociedade e alguns até no mundo também. É, e também participo, né, já há 3 temporadas aqui no Brasil, da proteção dos veículos e dos superbanks, né, que carregam os veículos na Fórmula E, que é a categoria eletrificada, 100% eletrificada da FIA, considerado hoje, né, o carro mais rápido, né, da entidade, da associação, mais rápido, inclusive, que o Fórmula 1. E ali nós temos bastante protocolo, bastante tecnologias que a gente também pôde trazer para a nossa realidade, alguns desafios até para tornar viável, né, dentro do aspecto da nossa sociedade. São 11 temporadas, né? A 12ª temporada começa agora em dezembro, também com o EPRIX de São Paulo, e teremos, né, aliás, tivemos nessas 11 temporadas nenhum incêndio em um carro elétrico, né? Dado a tecnologia de controle, a tecnologia de prevenção, e principalmente, né, todos os cuidados, né, que cercam este processo. Quando a gente fala em eletromobilidade, né, muito vem-se na questão se os veículos elétricos finalmente vão superar, os veículos a combustão. Há muito tempo, é um tipo, né, de propulsão que vem sendo, né, um desejo, de uma certa forma, né, do mundo automotivo. Eletrificação, ela faz parte da evolução humana. Eu acho que ninguém imagina ter uma geladeira a combustão dentro das nossas cozinhas. E dentro desse aspecto, dentro desse pensamento, os veículos elétricos eles têm um processo, né, muito importante para o nosso futuro, né, como um planeta. As mudanças climáticas severas sofrem impactos, né, das emissões de monóxido de carbono. Os veículos, né, são responsáveis por uma grande parte dessas emissões e essa eletrificação ela faz parte, né,
dessa mudança. E lembrando que quando a gente fala em eletromobilidade, a gente não está falando só em veículo, também a produção de energia elétrica para carregar o veículo, ela também tem que ser sustentável. Então, esse é um ponto, né, muito importante dessa transição energética. Nos aspectos, né, como eu falei, essa ambição de se ter veículos elétricos, ela não é uma novidade. Na Segunda Guerra Mundial já existiam divisões, né, de carros de combates eletrificados na Alemanha, é, e logo né, automaticamente, né, isso começa a ter uma tentativa, né, de eletrificar a frota. Porém, nos últimos anos, a gente passou a ter uma tecnologia baseada nas baterias de íons de lítio que permitiram, né, superar desafios que entravam, que dificultavam, né, que geravam dificuldades para o processo de eletrificação. O primeiro ponto é a autonomia. Hoje, alguns veículos elétricos já alcançam mais de 1.200, né, quilômetros uma carga de bateria, isso considerando um veículo totalmente elétrico, não híbrido, né? Quando a gente considera os híbridos, a média dos híbridos é de 600 a 800 quilômetros, né? Considerando aí tanto o motor elétrico quanto o motor a combustão. E a tendência de autonomia, né, a busca por autonomia é de alcançar o marco de 1.500 quilômetros e depois o de 2.000 quilômetros. Então, isso vai ser, né, possível por causa do desenvolvimento tecnológico das baterias. Embora hoje, né, se preconize ter baterias mais seguras do que mais eficientes. Tempo de recarga, esse realmente para mim é um desafio extremamente superado quando eu falo, né, o quanto uma bateria consegue fazer uma carga rápida, eu acho que todo mundo se assusta. Quando a gente fala em tempo, né, todo mundo imagina 30 minutos em carga rápida, mas hoje, né, pelo menos aqui no Brasil, se 30 minutos já é uma realidade, mas em países asiáticos como a China já se alcança 5, 10 minutos de recarga, né? São carregadores que passam, né, de 600 quilowatts, né, para 2.000, 1.500, 2.000 quilowatts de recarga. Porém, o processo de recarga no futuro ele não vai depender da rede elétrica somente. Ele vai ter outros aspectos, né, de processos de carregamento, e que vai possibilitar velocidades ainda maiores. Hoje, né, no mundo, a velocidade mais rápida é de 30 segundos. Não é um processo de recarga por rede elétrica, é sim um processo de transferência de carga. Todo mundo conhece, né, os power banks, né, onde a gente consegue carregar um carregador portátil, né, principalmente de aparelhos celulares ou smartphones, e também existem agora os super banks, né, que são baterias de grande porte, né, com 60 kWh, 120 kWh, 200 kWh, com capacidade de transferir a carga muito rapidamente. Esse carro que vocês estão vendo aí em loop, né, passando na tela, é o carro da Fórmula E e ele carrega aí em 30 segundos. Uma pergunta que todo mundo me faz, né? 30 segundos carga rápida, perdão, 100%? Não, nunca uma carga rápida pode ser a 100% por aspectos de segurança. Uma bateria ela é constituída de várias células. Células são a unidade básica, né, eletroquímica das baterias, é onde ocorre o processo de carga e recarga, né, que chama de operação de carga e recarga. Essa operação, elas são baseadas em reações químicas que geram ou armazenam eletricidade. É, Como as baterias elas operam em corrente contínua, os carregadores de corrente contínua, né, possibilitam maior velocidade e maior segurança. Em termos de recarga em rede elétrica, a gente tem os carregadores ultra rápidos que têm um inversor interno. Isso faz com que o carro elétrico não ative seu inversor e, né, facilita muito o processo de recarga. Com o processo de transferência de carga, eu não tenho utilização de inversor nem do carro, nem do carregador, ou seja, eu tenho uma velocidade rápida muito mais segura do que eu tivesse utilizando os sistemas de rede elétrica.
Existem outras formas de carregamento, sistemas indutivos e o sistema de regeneração de frenagem, né, dos carros, ou seja, quando eles freiam, eles invertem a rotação do motor elétrico, fazendo com que ele, né, recarregue parte da energia que ele está dissipando. Então, isso é um aspecto muito importante, mas também teremos certamente, né, células fotovoltaicas, né, aplicadas nos veículos, também o aproveitamento da aerodinâmica do veículo para captar essa energia e recarregar, né, a bateria. Então, a ideia do futuro é que nós tenhamos carros extremamente sustentáveis. Os veículos eletrificados, eles possuem novos designs e vantagens tecnológicas muito superiores aos carros de combustão. Esses designers, né, no momento, eles são muito sutis, né? Baseado aí na justamente um exemplo, né? Você olha para os carros pequenos eletrificados, você quando você entra, você percebe que ele tem um espaço interno bem maior do que você imaginaria. Isso se deve ao aspecto dele ter um entre-eixo maior, né? A distância entre as rodas acaba sendo maior, e isso é possibilitado, né, pelo fato do motor elétrico ocupar um terço ou menos, né, do espaço de um motor a combustão. A bateria, né, ela pode ser instalada, que ela se torna parte, o elemento mais pesado de um veículo, ela pode ser instalada em vários pontos, embaixo, na frente, atrás do veículo, para aumentar também a estabilidade. São veículos mais robustos, justamente por conta, né, para evitar danos em situações de colisão. Isso faz com que os veículos eles tenham uma robustez muito maior. São, né, para você ter um monitoramento de segurança, vários parâmetros são monitorados, então os veículos elétricos precisam ter um computador de bordo inteligente, né, ligado ao sistema de gerenciamento da bateria, que a gente chama de BMS, e que possibilita uma série de vantagens. Por exemplo, o meio de detecção de problemas nas baterias, né, ela é feita por uma comunicação direto da bateria com o carro, gerando uns sinais, né, que são monitorados por telemetria por uma central de segurança. Então, quando a bateria ela tem um aquecimento acima de 50%, é ativado todo um protocolo de segurança. Naturalmente, o veículo ele já perde desempenho, né, e provavelmente a 50 graus centígrados ele já para. E a gente, como, né, atuante, né, no processo de intervenção, a gente inicia o resfriamento da bateria e logo depois, se não for possível, a gente faz o confinamento dele com a manta de chama e coloca ele numa área de confinamento. Se por um acaso, né, por conta de colisão ou alguma situação atípica, ele pegar fogo, a gente inicia o combate. Então, toda essa inteligência nos permite atuar antes que o problema ocorra. Então, isso é importante, né? Então, nós estamos lidando com um carro muito tecnológico e isso também possibilita, né, o desenvolvimento do eVTOL, do carro voador, porque a gente passa a ter, né, quando se a gente pensar assim, carro voador a combustão, seriam dois motores diferentes, né? Quando a gente fala em motor elétrico, a gente tem várias possibilidades, né? E ainda estamos no início do desenvolvimento desses veículos eletrificados. Quando a gente fala em veículo, a gente não pode também só se ater a carros e motos. A gente tem que lembrar, né, do rol de ônibus, caminhões, empilhadeiras, máquinas pesadas, robôs, o eVTOL, né, que é o veículo voador. E também, né, principalmente quando a gente, dentro quando a gente fala do mundo do shopping center, nós temos os dispositivos de mobilidade pessoal. Então, nós vamos ter, né, o Segway, né, que é aquele dispositivo que o pessoal de segurança usa, as lavadoras de piso, cadeiras de roda, né, vários dispositivos como patinete, hoverboard, então tudo isso, né, vai estar circulando no mall. E ali já possuem baterias com uma quantidade de energia bem específica, né? A gente hoje conseguiu regular o perigo ou o risco pela capacidade de energia da bateria. Então a gente mede isso tudo por quilowatt-hora. Então todas as baterias que passam, né, de 1 kWh, elas apresentam riscos específicos
e interferem no desenvolvimento e no comportamento do incêndio. Então, a partir disso, é necessário estabelecer medidas de seguranças complementares a aquelas que já estão, né, já instaladas no shopping center. Isto porque, né, existem outros riscos também. Então, a gente precisa complementar, dado a essa condição. Quando a gente fala em veículos eletrificados, a gente não fala somente em elétricos, né? Então, só para a gente situar, um veículo elétrico que tem essa sigla BEV, né, que significa veículo totalmente eletrificado, né, ou veículo elétrico por bateria, eletrificado por bateria, que é a tradução mais assertiva. Ela tem uma bateria, um motor elétrico conectado ao sistema de transmissão. Mas quando a gente fala em eletrificado, a gente tem uma gama muito maior. Inicialmente, né, os microhíbridos, né, o sigla HEV significa veículo elétrico híbrido, e os microhíbridos são veículos que têm bateria, têm um sistema de motorização elétrica, só que esse motor elétrico não está conectado à transmissão do veículo. Ele apenas gera potência para o motor a combustão. O híbrido, sim, passa a ter o motor elétrico conectado, né, ao sistema de transmissão, e são dois veículos cuja a recarga da bateria é feita pelo KERS, que é o sistema de rede de regeneração por freagem, né, ou por frenagem do veículo, tá? Que a gente chama de, né, de sistema de regeneração cinética. A partir do crescimento e desenvolvimento das baterias, começou-se a surgir os híbridos com recarga, né, que a gente chama de plug-in, e aí o termo PHEV, que é o veículo híbrido com plug-in. Temos o totalmente elétrico, né, que também já utiliza plug-in, e são carros, né, com baterias com grande autonomia. Os veículos PHEV são baterias, né, de 20 a 50 kWh de capacidade de energia, e os totalmente elétricos partem de 20, né, podendo chegar a 140 kWh de capacidade de energia por baterias. Temos algumas variações, como os veículos a células de combustível. A ideia, o conceito é se utilizar hidrogênio, cilindros de hidrogênio instalados no veículos, fazendo com que eles gerem eletricidade por um processo eletroquímico. E aí eu não dependeria mais do processo de recarga. É uma variação muito interessante e mais um maior desafio é a produção de hidrogênio verde, tá? O hidrogênio ele pode ser produzido pela água, né? Aqui no Brasil, o desenvolvimento por etanol e na Europa por amônia. Mas é um processo, né, muito caro, muito dispendioso, e a gente entende que essa tecnologia ela vai ser viável mais para caminhões e ônibus, né, e talvez até para aeronaves, né, num curto espaço de tempo. E nós temos um conceito não, um velho, né, um novo velho conceito que se chama EREV ou RIV, que é o veículo, né, aonde a gente vai fazer o abastecimento por etanol, ou a ideia é que se utilize um combustível que seja biodegradável e não por derivado de petróleo. E esse combustível, né, ele vai gerar energia para ser armazenado na bateria e a bateria poder movimentar o motor elétrico. Então, isso seria uma forma, né, de evitar um pouco a dependência, né, da infraestrutura de recarga. São tendências de veículos, ainda não estão, né, em larga escala, tanto esse de célula de combustível quanto o EREV, mas são tendências futuras de processo de eletrificação. E vale destacar também que os veículos a combustão começaram a trocar as baterias de ácido chumbo por baterias de íon de lítio, ou seja, né, num curto espaço de tempo, todos os veículos, independente do seu modo de propulsão, terão baterias de íon de lítio, e isso no aspecto de segurança contra incêndio é interessante porque todos eles vão apresentar quase o mesmo tipo de risco. Eu tentei puxar os dados, né, de informação de quantidade de veículos elétricos na América Latina. Não conseguimos uma fonte oficial. Aqui, deixa eu ver aqui, deixa eu só verificar aqui. Quantos tem aqui no total?
Enquanto verifica aqui, nós temos no mundo hoje, né, registrados 40 milhões de veículos elétricos e híbridos, é, e na América Latina, um número que apresenta aqui, né, pela a Organização Latino-Americana de Energia, né, a OLAD, né, quanto? 445. Esse número aí tá fora de contexto. Você está indicando aqui 445 mil, mas só o Brasil tem 500 mil veículos eletrificados. Deve ser um dado mais de 2 anos atrás, com certeza. Então, vamos fazer uma proporção ali pelos dados do Brasil. Imaginamos que o América Latina deve ter em torno de 800 mil a 1 milhão de veículos eletrificados. Mas o que eu quero mostrar aqui nos números, né, é a quantidade de ocorrências de incêndios no mundo e hoje no Brasil, né? No mundo são, como eu disse, 40 milhões de veículos elétricos. Há 2 anos atrás eram 17 milhões. Ou seja, né, em 2 anos duplicou, quase triplicou a frota mundial. Esse mesmo crescimento a gente acompanha no Brasil. Então, no mês de agosto, né, o Brasil atingiu 500 mil veículos elétricos e híbridos. E há 2 anos atrás, o Brasil estava tentando chegar a 100 mil, tá? Mas o que mais chama atenção são justamente os dados de ocorrência. Então, desde 2010 a 2024, são registrados oficialmente 511 registros de incêndio, né? Ou seja, em 14 anos ou 13 anos e mais 6 meses, apenas 511 casos. É claro que a gente imagina, né, que existem muitos casos que foram subnotificados, né? Então a gente acredita que esse número talvez seja até 3 vezes maior, tá? Mas mesmo assim, são números muito pequenos. No Brasil, dados oficiais começaram em setembro do ano passado, foram registrados 15 casos, e em 13 meses, né, dá uma média aqui de 14 casos por ano, está bem menor do que a quantidade mundial de 38 casos por ano, tá? É claro, né, qual é a relatividade disso? O Brasil tem uma frota muito mais nova com relação ao mundo. E a frota de elétricos também ela é muito mais nova com relação à frota de veículos a combustão. A gente se entende que essa relatividade, né, com relação à quantidade de ocorrência e frota é um número que possivelmente possa crescer. Para a gente poder ter uma comparação, a gente buscou um dado oficial aqui no Brasil de 2020, né, onde teve 23.265 casos de incêndio com veículos a combustão. É uma fonte da Secretaria Nacional de Segurança Pública. No mesmo ano, o Brasil tinha 17,9 milhões de veículos a combustão. Então, fazendo uma relação proporcional à frota, temos no Brasil uma ocorrência, né, de um veículo elétrico para 7 veículos a combustão. O que que isso significa, esses números, né? Tanto no aspecto global quanto no aspecto nacional? Que os veículos elétricos eles têm uma tendência, né, ou ser melhor, né, são menos propensos a pegar fogo do que os veículos a combustão. E isso, né, quando a gente olha no aspecto de tecnologia, a gente entende até o porquê, mas existe também o pensamento de que quando a frota envelhecer e também, né, os carros deixarem de passarem por manutenção em autorizadas, a gente talvez comece a aumentar os casos de incêndio, né? Essa semana nós tivemos um incêndio, aliás, final de semana nós tivemos um incêndio num veículo na região sul do país, num veículo elétrico, onde o proprietário estava fazendo um carregamento extremamente irregular, né? Puxou do seu apartamento no segundo andar uma extensão, né, para carregar o seu carro que estava na rua. Consequentemente, a tomada não estava preparada, as conexões não estavam preparadas e o sistema elétrico pegou fogo. A sorte é que a bateria não foi afetada e o incêndio foi até controlado rapidamente. Mas esse tipo, né, de ocorrências é o que a gente imagina que deve aumentar aí essa quantidade de ocorrência. Outro ponto interessante é falar, né, de alguns cases. Eu vou fazer 2 cases comparativos. Um é do que a gente do de Luton de 2023,
Um aeroporto edifício, garagem de um aeroporto, onde um carro movido a diesel, né, pegou fogo. E mais de 1.200 veículos, né, também foram afetados e provocou colapso parcial da estrutura. É claro que nesse tipo de incêndio, embora tenha começado num veículo a diesel, tinha presença de veículos elétricos na garagem. Então, tanto veículos elétricos quanto veículos a combustão queimaram. Então, aqui alguns dados, né? Foram 10 horas de controle para extinguir totalmente o incêndio. E o fator crítico foi a falta de chuveiros automáticos, né? Os sprinklers, os rotacionadores de emergência, falta de ventilação. Na realidade, não era uma edificação fechada, ela era totalmente aberta nas suas laterais, mas a ventilação, ela, em vez da fumaça sair, fez com que a fumaça entrasse, né, para ajudando a propagar um incêndio. Não existia compartimentação vertical, e o que facilitou propagar o fogo tanto para cima quanto para baixo, que é uma característica quando os veículos elétricos queimam, tem uma parte da fumaça que é densa, mas o fator determinante foi a falta de resistência da estrutura, né? A estrutura estava projetada para 30 minutos. A gente comparando com outro caso, o case de Xion de 2024, que começou num veículo elétrico, é uma garagem residencial. Nessa garagem, né, foram afetados 140 veículos, 40 elétricos, e tivemos um detalhe, né? A estrutura não colapsou, como vocês estão podendo ver no vídeo, né? Inclusive até as colunas basicamente intactas. Também não tinha sprinkler, né? Na realidade, ele não funcionou, não foi ativado. Era uma edificação fechada, e por ser fechada, a pressão gerada pelos gases, elas foram o suficiente para poder, né, empurrar a porta corta-fogo e inundar a saída de emergência com fumaça, evitando que 21 pessoas pudessem sair e foram hospitalizadas, foram resgatadas por escada. Mas o que a gente achou interessante é que não houve o colapso estrutural. A estrutura ficou intacta e a gente foi investigar, né, fazendo contato com as autoridades coreanas, e eles indicaram que essa estrutura tinha uma resistência de 360 horas, ou seja, 12 vezes maior que Luton. Recentemente, num aeroporto na Flórida, o de Jacksonville, teve um incidente parecido e também a estrutura, era de 30 minutos e teve colapso parcial, igualmente de Luton. Então a gente percebe que essa estrutura, o fator estrutural, ele passa a ser determinante nessa questão de controle, né, de segurança da edificação. Mas isso também tem outros problemas similares. E o que eu quero mostrar com esses dois cases é um mito, né, de que o veículo elétrico ele tem o poder de derrubar um prédio, e na realidade não é assim. Um veículo a combustão e um veículo elétrico têm poder de afetar uma estrutura se essa estrutura tiver patologias ou não tiver adequada resistência. Aqui um comparativo das curvas de calor de incêndio, né? Na parte de cima é um teste, né? Comparando do lado esquerdo um veículo a combustão, do lado direito um veículo elétrico, e aqui embaixo são dois, né? Mais dois veículos também comparativos, ou seja, foram feitos dois testes simultâneos para fazer a comparação. Essa curva aqui em verde, né? Ela significa o momento em que o chuveiro automático, o sprinkler, foi acionado e parou de acionar, né? E para a gente poder ver os efeitos. O que a gente entende por essas curvas é que o incêndio num veículo a combustão ele se desenvolve muito mais rápido do que no veículo elétrico. Isso foi um primeiro ponto, tá? Em contrapartida, o veículo elétrico ele tem poder de propagar mais o fogo, tá? Que a gente vê em outras simulações. O que outro chama atenção também é que as curvas, né, os picos de incêndio e as curvas são muito similares, né? Elas têm picos específicos, mas têm comportamentos diferentes. E a conclusão desse teste feito em 2023 é que são muito similares. Então, por isso, esse teste ele simplesmente ele derruba essa questão de que os veículos elétricos têm um poder de derrubar uma infraestrutura. Isso depende, né, da característica da estrutura e se ela tem patologias.
Mas, né, a gente tem um comportamento diferente, sim. Um ponto muito interessante que os gráficos mostram, né, é que o carro elétrico ele queima 1.200 graus. Não, isso depende da situação e depende do ambiente. E essa temperatura, ela não é constante, ela é contínua, até porque a fuga térmica, ela é um processo intermitente, ou seja, né, ela tem pulsos de liberação de calor e gases inflamáveis. Ela não ocorre de maneira constante. Isso também é muito importante, né, nas estratégias de segurança. É, o que dificulta a compreensão do incêndio em baterias é o fato, né, da nossa doutrina de treinamento, de formação ou de segurança contra incêndio, ela é baseada no comportamento do fogo convencional, ou seja, combustível sólido, líquido e gasoso. Com a introdução da bateria, a gente passa a ter, né, uma doutrina baseada em sistemas energéticos, ou seja, a bateria ela interfere no comportamento e no desenvolvimento do fogo. Por exemplo, a bateria ela é uma fonte não só de gases combustíveis, mas também de calor. E isso, né, é o que dificulta a compreensão. Ela produz calor. Então, existe uma relação em que a bateria alimenta o fogo e o fogo também, né, também alimenta o processo de fuga térmica. São dois processos distintos mas que estão relacionados entre si. Então a gente chama isso de relação retroalimentada da fuga térmica com fogo. Ali à direita vocês estão vendo, né, uma célula de bateria, é uma célula de 4 volts, liberando 2.000 amperes quando você fecha um curto por meio de uma chave de boca. Vocês vão ver essa chave atingir uma coloração branca, significa que ela atinge mais de 2.000 graus, e ela começa a delaminar, ou seja, soltar filamentos incandescentes. Essa capacidade da bateria, mesmo ela tendo 4 volts, ela tem capacidade de nos dar choque elétrico. Então, é esse tipo de sistema que estão alimentando os veículos. É um sistema com alta capacidade de armazenamento de energia e também capacidade de liberar essa energia muito rapidamente. A fuga térmica, ela é um processo relacionado à liberação descontrolada de calor e produtos perigosos, né? Ela pode ser desencadeada por um processo mecânico, elétrico ou térmico. Então, ou seja, não necessariamente eu tenho uma escalada de calor. Um processo mecânico ativa imediatamente, né, como uma perfuração, imediatamente esse mecanismo de fuga térmica. Então, a fuga térmica, ela ocorre pelo rompimento do invólucro ou da válvula de alívio das células ou da bateria, fazendo com que ela libere gases inflamáveis e tóxicos, que são vetores, né, de ignição e propagação do fogo, podem provocar explosão e contaminação humana. Ela gera aquecimento, né? Então esse aquecimento faz com que as outras células e módulos também ativem o processo de fuga térmica e elas são uma fonte de calor. Eu tenho ejeção de fragmentos, né, do invólucro e materiais incandescentes dos coletores, né, fazendo aí que esses materiais também sejam fontes, né, de propagação do fogo e de acidentes. E a bateria também libera particulados metálicos, principalmente na fase inicial, e vazamento de eletrólitos e células. Então a gente tem, são mecanismos que podem reiniciar o fogo mesmo após eu tendo recolhido a bateria daquele local e provocar contaminação humana e ambiental. Então, se ela tem vamos dizer assim, vários riscos e é difícil, né, a gente ter uma compreensão de todos os aspectos. A carga da bateria, ela também, né, ela interfere no incêndio. Quanto maior a carga, maior o risco, tá? E recentemente a gente descobriu que quando ela está com carga intermediária entre 30% e 70%, ela apresenta um risco maior, como vocês viram aí nesse carro, que liberou fumaça no seu habitáculo e gerou uma explosão interna. Por que seria essa explosão? Significa que ela está liberando gases sem fogo, e isso gera, né, uma deflagração a partir do momento que essa mistura inflamável encontra o seu equilíbrio, né, com oxigênio e outros fatores para entrar em ignição. Baterias sem carga, né, 0% de carga, elas não desenvolvem fuga térmica. De 0 a 30, a fuga térmica não tem ignição, porque ele tem alto teor de CO2, 61%.
Então vocês vão ver uma fumaça branca translúcida. Acima de 70% a 80%, dependendo da química, vai haver uma ignição imediata e essa fase intermediária, né, essa ignição vai ser tardia. Como libera gases inflamáveis, ignição tardia significa explosão. E é justamente, né, esse conceito que muitas companhias, muitos fabricantes falam: "Bom, minha bateria não pega fogo, ela libera gás", ela está escondendo um risco aí, muito importante. Como eu disse, a causa da fuga térmica ela pode ser por um abuso mecânico, elétrico ou térmico. O abuso mecânico pode provocar o abuso elétrico ou já uma falha direta. O abuso elétrico ele também pode provocar o abuso térmico e uma falha direta. E o abuso térmico ele pode provocar uma falha interna. Todos esses tipos de falhas vão, né, provocar o rompimento, perfuração ou derretimento do separador, que é um elemento muito importante interno de uma célula que separa o material dos dois eletrodos. Quando eles colapsam, esses materiais entram em contato, eu tenho uma reação violenta muito rápida que gera o processo de fuga térmica. Nem sempre, né, eu vou ter esse processo, porque às vezes a bateria ela tem defesas, né? Ou ela dissipa calor, ou ela tem resistência e evita o processo de fuga térmica. Mas quando ocorre, eu tenho essa liberação de vapores e calor que vai ter risco de incêndio, explosão e etc. Uma bateria, uma célula somente, ela não tem energia para gerar, suportar essa fuga térmica por um longo prazo de tempo. Então, geralmente, em uma célula, como o smartphone ou equipamentos de pequeno porte, a fuga térmica demora segundos, né? Então, vocês estão vendo aí nesse acidente que ocorreu na Índia, né, um dispositivo pequeno que estava sendo montado artificialmente, tá? E infelizmente, né, entrou em fuga térmica. E vocês vão ver que a utilização de extintores convencionais, como o pó químico, eles se tornam ineficazes no momento que a fuga térmica está ativa, mas a partir de agora que vocês vão ver que a chama ela se torna difusa, ou seja, acabou a liberação de gases sob pressão, o mesmo extintor que não estava controlando vai passar a controlar. Então, isso é importante o quê? Entender o comportamento do fogo para definir métodos e tecnologias de combate. Tá? Então, agora o fogo está mais difuso, vocês estão vendo ali na imagem, e foi controlado pelo mesmo extintor de pó químico. O grande problema dos veículos, tá, é justamente porque eles têm uma grande quantidade de células, né, de centenas a milhares, e quando uma célula atinge, né, um ponto crítico de fuga térmica, ela já começa inicialmente a aquecer as demais. O modo como a primeira célula é ativada, também determina a velocidade do processo. Se for um abuso ou estresse térmico, né, mais células vão entrar em fuga, as outras células vão entrar em fuga térmica mais rápido. Se for um processo mecânico, vai ser mais lento e mais cadenciado. O tamanho da bateria também não determina a intensidade do fogo, ele determina mais tempo, né, de combate, porque as células vão entrar em fuga térmica cadenciadamente, né? Então, eu até falo que quanto mais células entrarem ao mesmo tempo, mais rápido vai ser o processo e mais rápido vai ser o meu controle. Então, quanto maior a quantidade de células, mais complexo vai se tornar o processo de segurança e de combate. Aqui um outro exemplo, né, de um incêndio num veículo elétrico, um eletroposto, né, com 4 veículos carregando. O que vocês vão ver é que o incêndio começa, pelo menos o processo de fuga térmica, começa a 14h23. 14h25, o terceiro carro vai estar pegando fogo e o primeiro ainda está desenvolvendo um incêndio. Então, ele mostra aquilo que eu disse, que ele, embora propague mais rápido, ele mesmo, né, demora a se desenvolver, ou seja, que a gente chama de generalizar um incêndio. Aí eu tenho uma geração, né, de um jato de fogo, que são os gases sendo liberados sob pressão. É uma bateria que libera bastante hidrogênio, é uma bateria LFP, tá? É, Sons característicos, né, de chiados, estalos e assovios são característicos do processo de fuga térmica. O veículo ao lado, né, ele vai ser afetado pelo jato de fogo, pelo calor e pela fumaça, né, que está circulando entre eles.
Mas o que facilita também o processo de propagação é o fato dos veículos terem mais materiais plásticos do que os carros antigos. Isso independe de ser a combustão ou elétrica. Essa movimentação ocorre porque o sistema de estacionamento de freio, que é o mesmo que está interligado, né, de farol, buzina, ele é periférico, né? Então, mesmo o veículo sendo elétrico, ele tem uma bateria de baixa tensão, uma bateria auxiliar, que faz esses comandos, os mesmos comandos de um veículo a combustão. Então, automaticamente, quando são afetados, os veículos perdem o freio, e sempre uma das coisas que a gente mais se preocupa nos aspectos de combate é justamente estabilizar o veículo, não deixar ele se locomover. E como eu falei, 14h25, né, o terceiro carro inicia o processo de incêndio, né, já pirolizou a estrutura da parte de trás, ou seja, né, já aqueceu a estrutura, já desenvolveu o incêndio, e o primeiro carro ainda está começando a desenvolver o fogo, né? Então, é muito importante dizer que nem sempre o incêndio em veículo elétrico vai começar pela bateria, e também, se não começar, nem sempre a bateria vai ser afetada. Ou seja, ele vai queimar como um carro comum. Os 4 últimos carros elétricos que queimaram no Brasil, no prazo aí de 3 meses, todos eles, a bateria não foi afetada. Então é importante destacar isso, tá? Que nem sempre um incêndio de veículo elétrico começa pela bateria, e nesse caso, nem sempre a bateria ela vai ser afetada, tá? O maior desafio de um veículo elétrico são justamente a fumaça e vapores que eles liberam. Então, a fumaça ela é decorrente do material queimado e os vapores decorrentes dos gases que ela libera. Então, elas têm gases tanto inflamáveis quanto tóxicos e se tornam grandes vetores de problema de propagação do fogo, principalmente em ambientes cobertos, fechados, enclausurados. O que determina, né, a capacidade de propagação é o pé direito, ou seja, a altura do pavimento. Alto potencial de contaminação do ar. Então, vocês estão vendo aqui nesse ambiente aberto, algumas pessoas passando aqui no entorno, todas elas estão inalando gases tóxicos. Esses gases são invisíveis, são pesados, têm um lastro, né, muito maior do que a fumaça, e as pessoas estão inalando ácido fluorídrico, ácido cianídrico, monóxido de carbono. São gases altamente contaminantes e letais se não forem tratados, né? Já tivemos um óbito aqui no Brasil relacionado a um incêndio em moto elétrico numa residência com 3 vítimas. 2 vítimas saíram hospitalizadas, né? Já saíram com ambulância, mas uma saiu andando. E essa que saiu andando, ela deu entrada no sistema de saúde, né? No hospital no dia seguinte, com deficiência ou insuficiência respiratória, e não fizeram um nexo, né, com a contaminação. Não foi tratada adequadamente e veio a óbito. Então, isso não é um problema de um país ou de outro, isso é um problema que está ocorrendo no mundo, tá? Recentemente, esse ano, em abril, 4 bombeiros em Sacramento, na Califórnia, após a colisão de um veículo, esse veículo entrou em fuga térmica, liberou gases, os bombeiros inalaram esses gases e foram hospitalizados, contaminados por metais pesados. Infelizmente, estão incapacitados profissionalmente até e um fisicamente, né? Teve 82% do pulmão comprometido. E vocês viram aqui, né? Aqui embaixo, mesmo uma moto elétrica dentro de um ambiente fechado, ela desenvolve um cenário muito mais crítico do que um ônibus elétrico, porque em ambiente fechado ela gera uma deflagração de vapores, uma explosão que antecede o fenômeno que a gente chama de flashover, que é quando eu tenho a queima generalizada do ambiente. Então, eu tenho 2 processos dentro de um incêndio estrutural e é um processo novo no conceito de incêndio urbano. Então, isso daqui causa vítima, especialmente em bombeiros e socorristas. Esse caso aconteceu em Alcorcón, em Madrid, esse ano, tá? É o case de Alcorcón, onde, né, teve uma colisão entre um veículo híbrido e um veículo a combustão de uma garagem subterrânea pequena. O veículo a combustão pegou fogo, foi controlado, né? No início, várias informações distorceram, mas o relatório de investigação indica que o veículo teve um incêndio controlado e os bombeiros foram entrar, né, para fazer a desobstrução
da garagem para fazer o processo de rescaldo e o veículo híbrido já tinha liberado gases. Quando eles abriram a porta, teve a primeira explosão. Alguns bombeiros ficaram presos, ou seja, esqueceram de monitorar o carro e alguns outros bombeiros que estavam do lado de fora foram socorrer também esquecendo de monitorar o veículo. Quando entraram, novamente mais duas explosões. 17 bombeiros ficaram presos, 15 resgatados com vidas foram hospitalizados e dois em óbito, né? Um por inalação de gás e o outro afetado pelos escombros. Então é um caso que a gente chama de efeito Joker. O efeito Joker não é um termo técnico acadêmico, né? É um termo operacional relacionado a falhas cognitivas no combate. Então eu tenho uma doutrina nova que infelizmente tem confundido operadores, né, que atuam, né, brigadistas, operadores, e também dificulta a compreensão de projetistas de incêndio. A nova doutrina de combate, principalmente em veículo, ela determina 12 passos, né, como avaliar a cena, é muito importante, não só no início, mas durante todo o processo. Isolar a área de risco, evacuar as pessoas, estabilizar o veículo, confinar o fogo, debelar o fogo. Até então, aqui é mais do mesmo. Entra um passo que é a estabilização térmica da bateria, para a gente poder fazer a realização do rescaldo. E o veículo elétrico ele dá mais trabalho quando apaga o fogo do que quando ele está pegando fogo, porque inicia o que a gente chama de regra ou protocolo dos 30. Esse carro não pode ser movimentado durante 30 horas ou mais, né, dependendo da orientação do fabricante, mas se ele está debaixo de um ambiente fechado, eu preciso tirá-lo do ambiente fechado e colocar no ambiente externo, porque ele tem chance de reignição. E como é que eu faço essa locomoção, uma vez que as células vão atritar e vão gerar novos processos de fuga térmica? Então, isso é um ponto de atenção, existe técnica para isso. Descontaminação humana, né, por conta do efeito dos gases e dos metais pesados. Então, entra aí três passos muito importantes, que é a redução química das pessoas, o APH, que é o atendimento pré-hospitalar, e o atendimento dentro do hospital. A remoção e quarentena do veículo e a limpeza técnica do ambiente. Isso são muito importantes. Hoje a gente define, já tem bem definido, né, as áreas de segurança, inicialmente em ambiente aberto, né? Então, toda vez que um veículo elétrico pega fogo em ambiente aberto, eu preciso evacuar as pessoas num raio mínimo de 90 metros, tá? É óbvio, né? A área de risco ou a zona quente, ela está a 30 metros e dentro dessa área quente a gente tem uma área de perigo que é de 10 metros. Existe até uma outra área de 3 metros que a gente chama de zona de eventos. E essas áreas definem níveis de proteção para as equipes, né? Que vocês estão vendo aí nos vídeos, problemas, né? Principalmente na abertura do veículo, proximidade, reignição. Então, tudo isso são falhas cognitivas, né? Que a gente chama de efeito Joker. E para evitar isso, a gente estabeleceu essa questão de zoneamento e protocolos específicos. A utilização de aparelhos de monitoramento, proteção respiratória e detecção de gases passam a ser obrigatórios. E áreas fechadas, né, a zona quente é todo o pavimento daquele onde está aquele veículo e todas as pessoas imediatamente devem evacuar a edificação. Até porque eu posso, né, perder o pavimento se fogo se alastrar, e mesmo que ele não se alastre, a fumaça ela vai permear, ela vai entrar, vai subir, vai descer, ela tem gases leves e pesados, ela tem e é muito mais volumosa, cerca de 470 litros por quilowatt-hora, né? Então, quando a gente tem um veículo de 100 quilowatt-hora, a gente tem mais de 4.700 litros liberados em pressão, ou seja, eles vão se expandir ainda, né? Então, isso é um ponto muito importante. A detecção, né? A gente tem fatores bastante específicos. O ideal é que a gente utilize a câmera de imagem térmicas ou detectores térmicos para detectar. Então, aqui na câmera que está aqui embaixo, eu tenho uma scooter. Aqui à direita uma câmera termográfica e aqui à esquerda uma câmera normal. Quando eu entrei na tela, já começou a ter uma liberação de vapores. Essa temperatura está mais ou menos entre 100 e 200 graus. Nessa régua, ele estaria nessa fase aqui, com liberação de eletrólitos.
mas a olho nu eu não consigo ver. Eu só consigo ver os sinais aparentes durante a fuga térmica, que, como eu falei, de forma auditiva, estalos, assovios e chiados, consigo ver uma fumaça densa de cor branca escura, ejeção de materiais e logo na sequência o fogo. Essa fase aqui, a temperatura na bateria está em torno de 400 graus e automaticamente ela salta para 700 graus e o fogo ele pode ocorrer de 4 a 22 segundos. Se ocorrer em 4, eu vou ter fogo. Se ocorrer em 22, né, como vocês estão vendo aqui embaixo, ela vai desenvolver agora, né? Em 22 eu vou ter uma deflagração de vapores. E existem situações que eu não tenho ignição. Esse gás fica acumulando, esse gás fica acumulando e eu tenho uma ignição altamente detonante, né? 2 semanas atrás, uma garagem colapsou com uma explosão. Foi a primeira vez que isso aconteceu, até porque essa explosão ela não gera onda de choque, mas a gente precisa entender o porquê que isso aconteceu. Então, a temperatura ela me permite identificar em que estágio de temperatura a bateria está e tomar decisão. E principalmente, né, quando eu apago o fogo, se eu não fizer essa leitura, essa bateria ela vai reiniciar e eu não vou saber. E aí, aquele sentimento de que o fogo não apaga. Quando eu estou lendo a bateria, a temperatura da bateria, a gente trabalha com 12 graus, 60 e 150 graus centígrados. Abaixo de 60, a bateria ela está numa temperatura de segurança, tá? A 40 graus a bateria para de funcionar. Entre 60 e 150, ela começa a ter decomposição e reações internas. Então, a temperatura começa a crescer linearmente, né? Ela vai crescer, né, de forma linear. Quando ela atinge 150 graus, que ocorre o colapso do separador e a degradação do cátodo, que tem muito oxigênio, esse crescimento de temperatura passa a ser exponencial. E aí, em alguns segundos, eu tenho a liberação da fuga térmica. Por isso que a gente trabalha com esse processo. Então, se a gente monitora a temperatura, ela está abaixo de 60, eu continuo monitorando até ela atingir temperatura ambiente. Se ela tiver de 60 a 150, eu posso iniciar um processo de resfriamento, porque o aquecimento ele é reversível. Agora, quando ele atinge mais de 150 graus, não adianta eu resfriar, porque entrou no processo de colapso térmico e aí é totalmente irreversível ter que esperar a fuga térmica ocorrer e evitar que novas fugas térmicas ocorram na bateria. Bem, agora indo para o ciclo final nessa apresentação, vamos falar de algumas ferramentas, né, que estão sendo divulgadas. Um ponto muito importante é que o combate é feito com água e a técnica é o resfriamento, tá? Justamente pelo fato do resfriamento, né, como a bateria ela produz calor, eu consigo mitigar o calor que a bateria produz e também, né, fazendo com que a temperatura da bateria baixe. Aqui eu estou falando, eu estou mostrando um vídeo, né, que foi o primeiro teste feito com o cobertor anti-chama. Existe, né, um conceito de que o cobertor de anti-chama é um elemento de combate a incêndio. Na realidade, ele é um elemento de contenção do fogo, tá? Ele vai apagar o fogo realmente por abafamento, como vocês estão vendo nesse teste, que foi feito em antigo, 2021, em Saragoça. E vocês vão ver que ela apresenta riscos específicos. Por exemplo, a manta, todas as mantas são porosas. Os gases passam por ela aquecidos. Então, logo quando eu coloco a manta, a primeira coisa que o operador precisa fazer é se afastar durante 30 segundos, 1 minuto. E nesse momento ele aproveita para ver se a manta está bem encaixada, porque se ela tiver um rasgo ou uma área que não cobriu o veículo adequadamente, ela vai ventilar. A manta ela apaga o fogo por abafamento, mas a bateria continua em fuga térmica gerando gases aquecidos. Então ela gera uma atmosfera explosiva debaixo da manta e também gera pressão. Se tentar tirar a manta antes do momento exato, ou seja, vocês estão vendo que ela está liberando gases por baixo, ela vai automaticamente ter uma reignição violenta. Então, por isso que tem que ter, ela não deve ser aplicada por pessoas que não estejam preparadas e equipadas, né? E outra coisa, a manta ela pode ser utilizada antes da fuga térmica ou depois da fuga térmica. Como eu dei o exemplo na Fórmula E, a gente pode colocar antes, né, da temperatura crítica. Então, passou de 60 graus, não, o resfriamento não está sendo eficaz, a gente coloca o cobertor.
E depois, quando eu apago o fogo, né, eu posso colocar o cobertor, porque esse veículo tem chance de entrar em fuga térmica várias horas e dias depois, e a manta cria essa proteção. Então, não adianta comprar a manta sem fornecer treinamento adequado por operador. Como eu disse, a água ela é o melhor, né? O método de resfriamento é a melhor técnica, e dentro do método de resfriamento, a água é o agente mais utilizado. Uma das coisas que a gente identificou, e todo mundo provavelmente, né, é o alto consumo de água em veículos elétricos, uma média de 1.000 litros, né, por quilowatt-hora, ou seja, tem automóveis, né, que se gastaram 130, 140 mil litros, e num veículo a combustão se gasta de 3.000 litros a 4.000 litros. Só que a gente foi entender esses números, da onde eles vieram, e a gente percebeu três coisas, né, três fatores. Primeiro, né, é a baixa vazão, ou seja, se eu preciso, o calor, ela é uma forma de equilíbrio energético. Então, quando o fogo está consumindo material, ele está, para ele perder sua energia, ele precisa queimar material. Então, quando eu jogo água nesse fogo, eu estou fazendo com que a água evapore e roube a energia dele. Então, ele, em vez de queimar o material, ele vai aquecer a água e eu controlo o fogo. Então, se eu não utilizar uma vazão adequada, eu não vou roubar, energia o suficiente. Outro problema é a alta vazão. Como vocês estão vendo aqui, apagou o fogo e, como a bateria continua ativa, né, o pessoal está utilizando muita água, mangueira de 2,5, vazão de 125 galões por minuto, e é uma vazão muito alta. E a técnica é inadequada, né, de vou tentar resfriar a bateria por baixo. Então, o que a gente identificou é que a água ela pode ser utilizada, de forma que eu não desperdice. Então, todos esses três métodos estão desperdiçando mais de 90% de água. Ela está sendo esparramada sem roubar calor. O que que a gente tem que entender? Primeiro, o operador tem que ter conhecimento do que está acontecendo. Ele tem que conhecer a arquitetura da bateria, porque nem todas as baterias estão no assoalho do carro. Eu tenho que interpretar os fenômenos, definir uma estratégia de aplicação de acordo com os recursos que eu tenho. E aí, o que que eu vou estabelecer? Forma de jatos, vazão específica, o uso de aditivos e agentes especiais. Isso é muito importante. A água, ela quando resfria a bateria cai para 150 graus centígrados, ela produz mais CO2. Esse foi um dos treinamentos que a gente fez para uma montadora aqui no Brasil, e apagamos, né, esse incêndio com 1.700 litros de água somente. É uma técnica que a gente chama de ataque envolvente, utilizada por alguns estados aqui no Brasil, pelos seus corpos de bombeiros, não são utilizados por todos, e a gente teve o menor consumo. Nos outros testes, né, não passou também de 3.500 litros, baterias que variam de 14 quilowatts até 82 kWh, 83 kWh. Então, em todos eles, nenhum deles a gente passou mais de 3.500 litros de água, que seria, né, o equivalente a uma viatura, né, do Corpo de Bombeiros em cidades de pequeno porte, tá? E isso passou a ser interessante. A utilização de aditivos, ela potencializa o efeito de água. Aqui foi um teste feito com agente encapsulador, o F500, na Coreia, né? Esse incêndio foi combatido com uma mangueira. A gente percebe que com água a gente não consegue controlar um incêndio num veículo com apenas uma mangueira, a gente precisa de duas, para ter uma maior velocidade. E aqui utilizando o agente encapsulador em 3 minutos, né? Lembrando que não é só a bateria, o veículo também está queimando, eu tenho material sólido, eu tenho plástico, eu tenho material pirofórico, então não é só a bateria, eu tenho outros materiais também queimando, e gastou-se 800 litros, né, de água com aditivo aqui, misturado a 3%. A gente fez um teste também em baterias aqui no Brasil, e também com baterias de porte, de caminhões, e a gente obteve uma relação bastante interessante, né? Com água, com a bateria exposta, a gente controlou o fogo em 1 minuto e 20. E com esse mesmo agente, o combate foi instantâneo. Todas elas tiveram reignição, né? A gente teve que resfriar, obviamente, até ela estabilizar. Mas uma coisa interessante do F500 é que ele é um agente encapsulador e ele evita, né, que quando ocorra novas fugas térmicas, os gases entrem em ignição. E um fator muito importante, né, para garagem, especificadamente para shoppings, é que
ele anula o efeito dos gases tóxicos, ele encapsula principalmente o ácido fluorídrico e o ácido cianídrico. Então, isso é um fator muito interessante. É, Um processo muito importante para estabilizar a bateria, eu posso resfriar a bateria externamente, né, pela parte interna ou pela parte de baixo. Tem alguns carros que eu não consigo resfriar pela parte interna, e isso pode me fazer com que eu tenha um consumo bastante alto de água nesse processo de resfriamento, tá? Eu vou utilizar o que a gente chama de jato mole, né? Seria um jato apenas água escorrendo para a gente colocar. E aí surgiram, né, as ferramentas de inoculação de água por esguichos, né, ou esse da Murer. A Murer, ela tem agora uma unidade na América Latina chamada Murerlan. Essa Elance, né, foi desenvolvida em conjunto com a Volkswagen. Nós teremos um teste agora, dia 14 de novembro, no Paraná, né, com uma bateria com essa Elance. Essa Elance tem mais de 70 testes na Europa, tem certificação. E ela não é uma lança comum, ela é uma lança que ela tem um esguicho frontal que faz um escudo térmico, né, para o bombeiro e tem todo o isolamento elétrico, né? Ou seja, quando eu perfuro a bateria, o bombeiro não toma choque e não se expõe. Então, embora seja uma lança, ela tem toda uma tecnologia, onde vocês estão vendo aqui essa mangueira de 1,5 aqui, ela está alimentando com água e em alguns minutos a bateria ela resfria. Gasta-se também um volume muito pequeno com água. E na técnica de combate que a gente estabeleceu, a primeira ação é apagar o fogo, debelar o fogo, e a segunda, resfriar a bateria. Com as ferramentas de inoculação de água, basta a gente criar um acesso. Esse acesso a gente faz, né, com uma proteção hídrica, né, resfriando, como vocês viram, o fogo no veículo está se desenvolvendo e está inoculando água, enquanto a outra linha lá está resfriando o veículo e debelando o restante do fogo, tá? Existem, né, outras ferramentas, mas esse conjunto a gente entende que é fundamental, né? Então, eu sempre indico, né, ter câmera termográfica, ter um cobertor, se possível, ter o aditivo, né, encapsulante e também, né, uma ferramenta de inoculação de água. Eu posso até utilizar aditivos para inocular a água com aditivos, né, que vão evitar a reignição da bateria. E principalmente, né, todas as vítimas em contato com os gases, né? E aí é importante, né? Eu tô dentro do raio de ação, mesmo que eu saia andando, eu tenho que ter uma atenção. Então, isso é um protocolo sugerido, a gente está montando uma norma técnica para descontaminação humana e ambiental em tipos desses eventos, mas eles já vão estar em algumas normas. Então, o que que a gente indica? Primeiro, evacuar as pessoas num raio de 90 metros em área aberta ou toda edificação de área fechada, resgatar as pessoas, a estabelecer procedimentos conforme a situação. Nas vítimas, a gente pode colocar o capuz de fuga nela, se a gente perceber que ela está respirando para evitar, né, a maior contaminação. Vou fazer o processo de redução química, eu tenho que retirar a roupa e reduzir com água ou hexafluorine, que é mais indicado para o ácido fluorídrico e fazer o processo de descontaminação humana tanto no atendimento pré e intra-hospitalar, tá? Então, uma das coisas muito importantes, principalmente por causa do fluoreto de hidrogênio ou ácido fluorídrico, é a dificuldade de fazer o diagnóstico. Então, todo o atendimento pré e intra-hospitalar tem que ser assistido por um médico. E a parte final, o aftercare, né, os cuidados posteriores, requerem, né, toda uma atenção. Todos os veículos, né, a gente indica cobrir com cobertor para ser retirado da garagem e ser transportado. Esses veículos têm alta chance de pegar fogo em cima do guincho, inclusive historicamente. Tem que estar em pátios específicos e a área, né, afetada precisa ser limpa. Eu posso ter células esparramadas, então a gente precisa liberar essa área, umedecer e coletar esse material e tratá-lo como resíduo, né? Dentro do Brasil a gente tem uma norma técnica A10004 que fala de tratamento de resíduos perigosos. O veículo ele precisa estar numa área de quarentena, num raio de 15 metros, né? Ou que eu tenha barreiras em combustíveis
e tem que estar com sinalização de risco elétrico e risco de fuga térmica. Isso, inclusive, pode ser feito preventivamente. Nós tivemos um shopping no Nordeste, em dezembro do ano passado, em que um carro elétrico entrou na garagem liberando fumaça. Então, a equipe do estacionamento, né, percebeu. Foi um shopping que eu tinha recentemente feito treinamento, tinha feito treinamento no mês de agosto, né, e isso aconteceu no mês de dezembro. Então, a equipe de estacionamento identificou, os bombeiros automaticamente, né, cobriram o veículo, colocaram patins e locomoveram o veículo para o pátio externo, para a área externa, onde ele foi ali, né, monitorado até a concessionária poder chegar e identificar que era vazamento do sistema do ar-condicionado, que também é um aspecto crítico, né, que isso evita, né, que a bateria seja resfriada quando ela se aquece, ela poderia desenvolver um incêndio. Então, a partir dali, o pessoal da concessionária conseguiu resolver o problema, o carro até saiu andando para a oficina. Então, todo esse protocolo que a gente chama de aftercare não precisa ser necessariamente depois do controle, ele pode ser feito depois do processo. Eu agradeço, né? O tempo é curto, daria para falar bastante coisa. Aqui deixo meus contatos, né? Pelo WhatsApp e em todas as redes sociais e nosso contato mvale.tech, caso alguém queira esclarecer alguma dúvida, eu me coloco à disposição de todos, né? Para poder prestar os esclarecimentos necessários. Marcelo, olha, muitíssimo obrigada. É interessante porque quando a gente gosta e o tema é bom, primeiro que eu quero agradecer, nós estamos aqui com mais de 240 pessoas online, né? Num webinar, a gente sabe o quanto é difícil e mais difícil a gente se reter online do que presencialmente, mas quero agradecer aqui já a todos e também a participação, que nós temos aqui muitas perguntas, tivemos aqui um número muito interessante de perguntas. A primeira coisa que eu queria esclarecer para todos é que a Clique, a Abrace, nós desenvolvemos junto com o Marcelo e entidades também que falam aí sobre o tema, chancelaram esse protocolo, nós fizemos um protocolo, esse manual, que é um documento para ajudar a vocês, então, o quanto realmente é um tema muito relevante, né? De muita importância para que a gente possa estar preparado e capacitado. E aí, algumas questões, Marcelo, você já foi respondendo ali no final. Por exemplo, quando o Jonathan pergunta de um kit crise, né? Que kit crise mínimo eu tenho que ter? Então, ali você já respondeu. Tem umas questões aqui que vem, então quero agradecer a todo mundo aqui. Depois eu vou falar os nomes aqui das pessoas que interagiram bastante com a gente. Mas tem algumas questões aqui mais, um pouquinho mais assim, fora de uma linha de pergunta, que é, por exemplo, ficar dentro de um veículo na hora da recarga, isso é recomendável ou não? Tem alguma recomendação nesse ponto? Excelente pergunta. Primeira vez que eu ouço isso. Na realidade, não tem nenhuma proibição, tá? Os carros elétricos, embora eles trabalhem, né, com alta tensão, né, ou alta voltagem, são sistemas elétricos fechados, né, totalmente seguros, né, para que as pessoas entrem, saiam do veículo. Então, durante a recarga, não tem nenhuma proibição, né, ou nenhuma recomendação contrária de uma pessoa ficar dentro ou fora do veículo, tá? A única coisa que a gente recomenda é que qualquer situação estranha, liberação de fumaça e principalmente odores estranhos, principalmente ácidos adocicados, né? A pessoa sai imediatamente do veículo, porque aí sim ela pode estar desenvolvendo fuga térmica, tá? Mas assim, nenhuma proibição, muito pelo contrário, né? Pode-se usar à vontade. Maravilha. Marcelo, tem uma outra, tem algumas perguntas aqui muito ligadas aqui à questão da fuga térmica. E aí o Clodomir ele pergunta quais as causas mais comuns para o início da fuga térmica,
Depois eu vou chegar no Cristiano, porque ele tem mais perguntas aqui dentro de um contexto. E aí o Diego pergunta que, evitando a fuga térmica, provavelmente evitamos o incêndio de grande proporção, claro, monitorando a bateria e ter ação antes de atingir os 150 graus, né? Se esse pensamento aí estaria correto. E também, evitando a fuga térmica, evitamos incêndio de grande proporção? Foi uma outra pergunta. Bem, importante destacar que qualquer veículo a combustão ou elétrico, né, que desenvolva um incêndio dentro de uma garagem, especialmente fechada ou coberta, o incêndio ele tem uma grande chance de se tornar grande, tá? É, a utilização, né, dos chuveiros automáticos, dos sprinklers, ou o combate rápido manual, né, com a intenção de evitar o incêndio, pode evitar a propagação e aí sim evitar um grande problema. De uma forma geral, né, os veículos eles têm uma grande defesa, né, até mecânica, contra a geração da fuga térmica. A gente não consegue, vamos dizer assim, prevenir. Se tiver um problema mecânico no carro que vai gerar um evento térmico ou elétrico, né, o que vai determinar isso é a manutenção do veículo. E como a gente está num shopping center, né, a gente está com múltiplos usuários, a gente não sabe qual que é a procedência de manutenção desses veículos. O que a gente pode fazer é fornecer, né, carregadores extremamente protegidos, né? Existe uma norma ISO. Aqui no Brasil, ela foi transformada numa norma técnica da ABNT, a NBR 17019. Basta eu seguir aqueles conceitos que o que está ali pré-determinado que a parte elétrica estaria segura, tá? Uma das maneiras, né, da gente antecipar a fuga térmica é ter monitoramento por temperatura, com câmeras ou sensores pontuais, detectores pontuais. Detector por fumaça em garagem não se aplica, né? Ou podemos utilizar o que a gente chama de detectores termovelocimétricos, né? Que eles avaliam mudanças radicais de temperatura. Então, isso permite, né, principalmente câmeras, né, e detectores pontuais nas estações de recarga, eles vão permitir que a gente antecipe a fuga térmica e tome uma ação mais rápida antes do que ela aconteça. Outro ponto também importante é que nem sempre, né, um incêndio, ou melhor, na maioria das vezes, o fogo não vai começar pela bateria, vai começar por algum. Geralmente ele começa no sistema eletrônico do veículo, tá? Tanto a combustão quanto o elétrico, né? E por que que isso acontece? Quando alguém instala um som diferente, um farol diferente e as conexões estão mal feitas, enfim, problemas de instalação, isso vai ocasionar problemas que vão gerar fuga térmica. Outro fator que pode acontecer são colisões entre veículos, né? A gente sabe que uma colisão de um veículo elétrico com um veículo comum tende, né, a sofrer mais danos, né? Mas se ele pegar fogo, ele pode fazer o elétrico pegar fogo. Curiosamente, a gente estava discutindo isso 3 semanas atrás, num workshop no sul do país. A gente não tem registro no Brasil de colisão de veículo elétrico com veículo elétrico, pelo menos registro, né? Pode ter acontecido. E também são esses fatores. Então, o que a gente precisa fazer é monitorar, né? As pessoas que trabalham no estacionamento, o pessoal que trabalha na vigilância, e principalmente brigadas e bombeiros, brigadistas e bombeiros, eles precisam saber identificar quando uma bateria apresenta problema, tá? E em cima disso estabelecer um plano de ação. Olá, Lau, ¿tú tienes una pregunta? Así es. Marcelo, gracias. Adicionalmente, quisiera preguntarte, Diana Barrera Quiroga nos pregunta, ¿qué medidas de seguridad debe implementar el centro comercial para prevenir este tipo de situaciones? ¿Qué se debe recomendar a los clientes o visitantes en los puntos de recarga eléctrica para mitigar este tipo de incidentes? Bem, primeiro ponto no aspecto de prevenção. Bem, basicamente primeiro proteção física, né, dos carregadores. Os carregadores, eles não, a maioria dos carregadores que vejam, né, eles são susceptíveis a impacto dos veículos. Então, ter um obstáculo entre, né, o carregador e o veículo ter dispositivos, né, de desligamento do carregador
que sejam tipo botoeiras de emergência e não quadros elétricos. É, ter uma preocupação com o cabo de carregamento, não ser pisado, né, por outros veículos. Eu vou carregar, às vezes o cabo passa para outra vaga, e aí quando alguém estaciona o veículo, se danifica o cabo. Proteção contra vandalismo, tá? Eu posso ter furtos ou danos a cabos, né, vandalismos e furtos. O cabo tem cobre, né? Isso vai chamar atenção em algum momento, então eu tenho que ter ali um processo de segurança disso. Nas garagens, né, eu tenho que, né, ter todo um ambiente de manobra, né, que evite as colisões. Procurar não colocar eletropostos próximos a entradas do mall por causa do volume de fumaça. Se isso acontecer, existem, né, elementos envidraçados que podem evitar a passagem de fumaça e até mesmo do calor ou do fogo. E a partir daí estabelecer um plano de gerenciamento de risco, tá? Esse plano de gerenciamento de risco ele tem quatro elementos importantes. Primeiro, ter uma detecção automática. É muito difícil, né, a gente colocar isso em garagens, mas principalmente nos eletropostos, seja por câmeras termográficas ou detectores pontuais. Segundo, né, procurar ter chuveiros automáticos ou sistemas de supressão por resfriamento nas garagens ou pelo menos nos pontos de recarga. Ter ventilação adequada, né? Então, Exacto, preciso fazer uma simulação de fumaça dentro daquela área ou fazer um estudo, e também, né, avaliar a estrutura. Se a estrutura ela está adequada, ela tem mais uma resistência maior que 120 minutos e que ela não apresente patologia, tá? E por último, ter um plano de abandono adequado. Se por um acaso eu não conseguir ter os cinco elementos, eu consigo trabalhar com três, com quatro elementos, e aí a importância do plano de gerenciamento de risco, para eu entender o contexto, se é uma garagem de subsolo, solo, sobresolo, se é uma garagem totalmente aberta, parcialmente aberta ou totalmente exacto. fechada, se ela é pequena, se ela é El tema grande, del se subsuelo es tem muy pé direito importante. baixo, então tudo isso define a característica do incêndio. Então esse plano de gerenciamento de risco, né, que começa como análise de risco, ela é importante. Eu tenho sistemas, eu consigo estabelecer medidas com sistemas convencionais e também com sistemas mais com melhores desempenho, né? Então, obviamente, é que vou ter uma relação custo-benefício que eu preciso avaliar e decidir pelo que eu vou instalar, tá? Bom, Sí, eu perfecto. ficaria muito Adicionalmente me tempo. preguntaban también cosas como qué elementos o qué muros con algún tipo de cemento se puede, digamos que bordear o de alguna forma contener en parqueaderos cerrados pues los carros eléctricos. Me preguntaban era porque, pues lo que según lo que me estás contestando, el material ideal es como vidrios, no es cemento, sino vidrio aislante. Deixa eu ver se eu entendi. É com relação à preocupação na liberação de gases em ambientes fechados, né? Bem, eu vou ter tanto gases tóxicos quanto inflamáveis. O chuveiro automático, né, ele além de resfriar o ambiente e manter o fogo no veículo de origem, que esse é o principal objetivo dele, ele reduz, né, o volume de gás, tá? Tanto tóxico quanto inflamável e mitiga a explosão. Os agentes encapsuladores, né, que podem ser utilizados manualmente, né, ou instalados nos sistemas automáticos, né? Ou eles podem ter sistemas automáticos dedicados, eles também ajudam muito no processo de encapsulamento desses gases. Se eu não tiver um sistema de chuveiro automático adequado, a Ya. ventilação passa a Y ser muito importante, tá? Lau, já estamos perfecto. na hora avançada. Vamos ter que encerrar nosso webinar. Então, gente, tem a questão aqui de rever as suas cláusulas de seguro. Tem questões ali jurídicas, né, importantes, inclusive ali da cláusula, dessas cláusulas de seguro, para que qualquer incidente, a responsabilidade é de quem, né? Tem pessoas fazendo perguntas aqui. E os fabricantes dos eletropostos, né? E as empresas.
Então, tem muito assunto. Eu estou muito feliz porque a gente passou do tempo com muitas pessoas e muitas perguntas. A gente não quer ficar sem responder nenhuma, não é, Lau? Queremos responder, eu e Laura aqui, a todos vocês. Então, o que que a gente fez? A gente colocou no chat o protocolo em português e em espanhol, que ele tem diretrizes ali. Pedimos que vocês leiam e enviem suas perguntas, está aqui no chat, se puder reenviar, comunicação@abrace.com.br e nós vamos pedir ajuda ao Marcelo, ele vai responder e encaminhamos a vocês. Não deixem de fazer isso, porque queremos, eu e Laura aqui, queremos responder a todos vocês. É um tema novo, de muito interesse e de muita preocupação também, né? Então, Laura, quero De igual deixar as forma también, palavras finais para Mónica, la você. información de la manta. De igual forma, la información de la manta, de proveedores de la manta que pueden obtener, digámoslo así, también pueden comunicarse con nosotros en coordinación@cliclatam.org y con mucho gusto les ofrecemos estos datos. Para hacer el cierre, entonces quiero agradecer a Brace, quiero agradecer a Marcelo por su compañía, a Mónica, a Carla, a Carmen, quien nos apoyó en todo el tema del desarrollo de la traducción. Es un gusto para nosotros poder compartir temáticas novedosas, como mencionaba Mónica, y asimismo poder ofrecerles a ustedes contenido de valor. Entonces esperamos en el próximo conversatorio de Click. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Graças. Tchau, pessoal. Obrigada.